isso é uma das razões também, né? Aí, isso é um papo que também vai longe, né? Do porquê que Cidade Invisível se passa no Sudeste, né? Muita gente fala assim, por que que não se passa na Amazônia? Por que que não se passa em outras regiões do Brasil, assim? A gente tem que vencer uma barreira que muitas vezes as pessoas não se dão conta, assim, né? Que é de tu abrir a porta indo pelo feijão e com arroz bem feito, para depois tu fazer um vatapá, sabe? Então, faz feijão com arroz, todo mundo conhece, mas faz um bem feito, bem temperadinho ali, ó. Põe ali uma carninha, e depois tu faz um vatapá, ou tu faz um tacacá, que é aqui do norte, sabe? Então, a gente tem também que entender que são passos e degraus que a gente está construindo, né? Falando nessa questão de indústria de games, a gente tem também que saber onde a gente está, né? No momento que a gente está, como mercado, como desenvolvedores, assim, e pensar que a gente está mirando na Lua, mas a gente ainda não saiu da Terra, sabe? E, então, eu até queria também trazer uma coisa para o Anderson falar do Eu Sou Caipora, como é que foi trazer isso da questão do folclore, como é que foi trazer essas narrativas, como é que foi a construção do projeto aí? Então, eu tô produzindo um curta-metragem de animação chamado Eu Sou Caipora, A Menina e o Poder das Matas, onde a gente vai trabalhar ali uma animação em 3D com Blender. Então, é trazer também essa pegada técnica do desenvolvimento do código aberto também. Então, a ideia veio do Estúdio Vivarte, eles vieram para mim, eu tô meio que investindo no projeto como Folclore BR, para trabalhar essa questão melhor do folclore, dos tratamentos e tudo mais. Então, a gente fez o financiamento coletivo no ano passado e conseguimos financiar com mais de 900 apoiadores, foi um sucesso. Então, a gente está nesse momento do desenvolvimento inicial ali do projeto, bastante felizes e tal, para trabalhar o folclore dessa maneira mais ampla, né? Então, nós não vamos pegar a Caipora, por exemplo, que é o personagem central ali, como o personagem principal. Ela é a linha narrativa. A gente vai falar sobre histórias de Caipora. E a Caipora é esse elemento da floresta. Então, ela está lá, só que ela é um momento do curta. E o curta inteiro é para falar sobre a relação dessa menina, a Luana, tem 10 anos e tal, e ela vai buscar o amiguinho dela, o macaquinho prego, pensando nas histórias de Caipora que a avó dela contava para ela. Então ela vai pegar as histórias e falar, pô, e agora? A Caipora pode ajudar. Então, se eu for a Caipora, ir lá resgatar ele. Então, é para contar um pouco de como essas histórias elas caminham e como elas caminham de maneiras honestas. Elas não estão sendo feitas para usufruir a cultura do outro e tal. Elas estão se transformando e se assimilando a outras culturas com o passar do tempo e se transformando em outra coisa. E aí o que é uma coisa que é muito difícil do entendimento também, que a gente precisa abrir a mente de uma forma que, nossa, tem gente que é doutor aí e não consegue abrir a mente nesse sentido. Que é o seguinte: a caipora que eu vou tratar nessa animação, ela não é nenhuma caipora de nenhum povo indígena. Qualquer povo indígena vai tratar histórias de caipora de uma outra maneira. Isso se tratar histórias de caipora, porque nem todos os povos têm as mesmas figuras, mesmas mitologias, mesmos personagens. Isso varia muito, muito, muito. Então, é uma outra coisa. Eu estou falando de uma caipora de um outro momento, de um outro ponto. Então, o folclore, ele é esse outro momento. A caipora da cultura indígena continua lá. E às vezes o nome dela nem é caipora. E às vezes não é nem um menino, nem uma menina, é um menino. E às vezes tem os pés virados para trás. Às vezes é uma outra coisa que se chama de caipora só para falar que é caipora e não é. Então, assim, é uma outra coisa. Quando essa caipora sai e ela encontra outros povos, ela se mistura e se transforma em outra coisa. Essa história, ela se carrega de outras histórias e se transforma em uma nova história. Então, essa caipora do folclore que foi passada de geração para várias
pessoas e povos diferentes e tal, é uma outra caipora. Nunca vai ser a caipora indígena. Nunca. Mesmo que eu faça que ela seja indígena, ela não é indígena de nenhum povo, porque não tem como ser. Porque não tem como eu dar essa propriedade. Depois que contaram várias histórias e se assimilaram com ela, como é que eu chamo essa caipora, que hoje é completamente diferente da caipora que saiu dos povos originários? É uma outra coisa. E é difícil assimilar isso, porque assim, caraca, como é outra coisa se nasceu dessa coisa? Vamos botar assim, a caipora dos povos indígenas, ela é a mãe. E aí encontrou com um pai que é de uma outra cultura africana. E aí, oi, essa é a caipora. Ah, a caipora então para mim ela tem outro elemento. E aí essa pessoa vai levar essa caipora com outro elemento para frente. E assim, sucessivamente, se transformando em outra coisa. Não dá para dizer que essa caipora é a mesma caipora. Às vezes só o nome fica e a coisa se modifica completamente, como é o caso do Saci, que saiu do Jaci de Aterê, Guarani, é uma outra coisa. Ele não é o Jaci de Aterê. Tanto que eles são completamente diferentes. O Saci é uma versão mais famosa, ele é negro. Tem uma perna só, tem um capuz, lembra muito mais o Exu, inclusive orixá africano, do que o Jaci de Aterê, esse indígena que significa pedra da lua. Gente, olha da onde que ele saiu e para onde que ele foi. O Jaci de Aterê, na corruptela, né, da palavra, se transformou em Saci Pererê. Mudou, é uma outra coisa, ele é um outro ser. Então, assim, é difícil, é uma coisa, entender isso, às vezes é uma coisa, dá um nó na cabeça, né? Então, fala aí, Mica. Eu quero pegar esse gancho também, porque muita gente fala e chega para nós, assim, e pergunta, como é que eu faço um projeto com cultura brasileira, né? E uma das maneiras que eu acho bacana de falar, que é a maneira que a gente está falando em Arani, que a gente está realizando em Arani, é criar um universo próprio, inspirado nessas diversas culturas que a gente tem, sabe? Que tem nesse território aqui, seja no Brasil, na América do Sul e tal. Ah, Micael, mas como é que eu faço isso? Cara, calma, respira fundo, pesquisa. Como é que eu pesquiso? Que nem eu falei, as pessoas vêm antes, né? Então busca as pessoas. Ah, mas é tão difícil pessoas. Então desce um pouquinho, aí busca documentários, busca livros, busca teses de doutorado e tem muita tese bacana assim feita em conjunto com povos indígenas, inclusive, que eu recomendo. Ah, mas é uma linguagem muito difícil. Ninguém falou que era fácil trabalhar, né? Então tem muita coisa que dá para a gente ir atrás, sabe? E usar isso como referência para tu criar algo em cima, buscando ter esse respeito. A própria ficção científica e a fantasia usam elementos da realidade para criarem universos próprios e falarem de temas até mais relevantes do que, sei lá, uma biografia ou um romance histórico, sabe? Eu, na minha trajetória como consumidor e como artista e criador, eu fui muito mais impactado por livros de fantasia e ficção científica do que qualquer outra maneira. Eles falaram muito mais comigo do que outras histórias, né? Então, quando a gente vê, por exemplo, o universo do próprio Senhor dos Anéis, o Tolkien ele se inspirou em diversas narrativas que tinham naquelas regiões lá que ele morava e que ele transitava como linguista, né? E ele criou um universo próprio riquíssimo, que respeita, de uma certa forma, as origens, que todo mundo conhece. E que traz uma série de histórias que conversam muito com a gente, né? Então, são maneiras que a gente pode trabalhar, tendo em vista sempre essa questão do respeito e dessa pluralidade que o Anderson está falando aí, sabe? Eu tenho outra dica. Essa dica é a melhor dica de todas possíveis que a gente pode dar. Ah, eu quero falar, mas é difícil. Ah, tem que ler, tem que saber, tem que procurar, não sei o quê. Tem duas dicas, na verdade. Uma é não fazer. Essa dica é ótima. Você não faz. Essa é a melhor dica, faz, é mais fácil, é mais tranquilo. Não faz. Relaxa na tua aí, não faz. Alguém vai outra fazer, dica que é tá muito... tudo bem.
Relaxa, relaxa aí. Você não quer ser esse fator modificador das coisas? Relaxa, vai na tua aí, vai lá no fácil, vai lá na mitologia grega, que tem muitas milênios aí estudados já, é bem mais fácil de pesquisar. Vai lá. Outra coisa seja honesto. Você quer falar de cultura brasileira, mas você não quer pesquisar a cultura brasileira? Vai do zero. Vai do zero. Do zero. Vai, pega vários pitacos e recortes, não chama de cultura brasileira e começa do zero outra coisa. Faz um recorte ali de uma coxa de retalhos de outra coisa, não chama de cultura brasileira, não se inspira em nada, porque assim, você tá. Esse aqui eu vou juntar, que é um cara de perna para trás e ele tem os braços para trás também. Pronto. E não chama de curupira, não chama de nada. Vai do zero, vai embora. Porque você não precisa. Porque parece que a gente está limitando ali. Ai, mas aí não pode mais criar nada. Eu não posso mais fazer nada. Você pode. Você só seja honesto. Não chama de cultura brasileira. Não chama de mitologia brasileira. Porque não é. Pronto. Você vai lá, cria. Vai com a vontade. Só vai, voa, meu filho. Mas não chama de cultura brasileira.